Olá, hoje eu vou falar sobre não falar, ou seja, eu vou falar muito para te convencer que vai ter momentos que o melhor é você não falar nada. E para isso, agora de manhã eu sempre faço o roteiro, preparo o vídeo de manhã, publico ele às 18 e agora eu já com o conteúdo todo pronto, pensando no título, coloquei na guia comunidade lá uma enquete para vocês colocarem que título que vocês acham que ficaria mais interessante, que representaria melhor esse assunto. E tem um que está ganhando, não vou nem falar, que é para ver, que eu preciso do tempo ainda, que ainda estou de manhã. Preciso do tempo ainda para ver o restante dos votos. Nossa, mas já teve muitos votos, em poucos minutos já deu quase 200 votos. Legal, bacana, obrigada pela participação de vocês. E os títulos que eu pensei para isso, que tudo está dizendo um pouco do que eu quero falar aqui, foram os seguintes, né? Que tem hora que a pessoa só merece o seu silêncio. E essas horas são, né? E aí eu falaria. Ou outro título, se cale nesses momentos. Ou seja, a hora de ficar quieto. Outro título, não fale nada. Ofereça seu silêncio para essas pessoas. E aí tem um sentido bem duplo, né? Do ofereça seu silêncio porque é legal, porque vai ser bom para a pessoa, ou ofereça seu silêncio porque vai ser bom para você. Eu acho que tem de tudo nessa situação. E o último, o momento certo para não falar absolutamente nada. Então é isso, é sobre isso que eu vou falar. Da gente perceber aqueles momentos que é muito melhor a gente não fazer nada do que sair naquela ansiedade, porque é uma característica muito do ansioso de achar que tem que fazer alguma coisa. Tem que falar, tem que agir, tem que atuar. Aí ele tem a sensação que ele está resolvendo o problema. Só que muitas vezes não. Muitas vezes você não fazer é o que te ajuda. E em outras áreas até, não só com relação a falar as coisas às pessoas. Porque, pensa bem, né? As pessoas que fumam, e normalmente o fumo tem essa coisa da ansiedade, porque dá lá um certo relaxamento. O que é melhor para a pessoa? Simplesmente não fumar. O que é melhor para a pessoa que procura num cálice, numa taça, também um momento ali para dar uma relaxada? O melhor é ela não beber, né? A pessoa que já está acima do peso, que percebe que come por ansiedade, percebe que come sem fome, come não é nenhuma questão orgânica, é uma questão emocional que está fazendo ela comer. Porque tem muito disso. A ansiedade leva a pessoa para comer porque tem muita coisa na comida. Eu vou falar um pouquinho de comida, mas vou voltar já no assunto de falar. Tem muita coisa na comida que dá uma sensação de dar uma placada na ansiedade, né? Porque enquanto você está comendo, você está fazendo alguma coisa, está se movimentando, você está se agradando, porque comer é gostoso. Vão negar? Vão falar que não é? Não, comer é gostoso. Então a sensação, pelo menos tem alguma coisa boa aqui na minha vida acontecendo e é uma coisa que eu consigo controlar. Eu vou buscar, eu faço, eu aconteço e isso é muito da ansiedade. Percebe que a pessoa eu estou nesse grupo também, né? De que tem muitos momentos que percebem que o melhor agora era não estar comendo. E a questão nem é trocar. Não vou comer, então vou fazer outra coisa. A questão é simplesmente aceitar que você não vai fazer aquilo, não é legal para você, não vai te ajudar. Vai trocar por outra coisa? Você pode ir dar uma caminhada, mas sabe o que eu acho até mais interessante? É você simplesmente não fazer nada, usar aquele momento para ficar com você mesmo, fazer um pouco de meditação, deixar o pensamento fluir, deixar você perceber o que está pensando e deixar o pensamento, né, ficar quietinho ali e seguir tentando ficar o mais tranquilo possível. Ajuda muito, mas é difícil, a gente sabe que não é fácil. E com relação a falar, é muito interessante que muitas vezes a gente não falar, a gente tem que se segurar, porque tem aquele impulso de abrir a boca, né, de responder, de agir, de fazer alguma coisa pela pessoa, falando, né, porque a palavra parece que é o que desafoga ali mais rápido. Mas é muito importante a gente se dar essa oportunidade de ser metacognitivo, ou seja, pensar sobre os seus pensamentos. Antes de você abrir a boca, dá uma paradinha e dar uma percebida o que está acontecendo aqui dentro, antes de eu falar, e até se dar esse tempo, e até se treinar a pedir para as pessoas esse tempo, antes de responder alguma coisa para ela, ou responder um pedido, ou uma situação, um momento que ela não está legal. Não tem nada de errado você falar: posso elaborar isso aqui um pouco? Eu vou me posicionar mais tarde.
amanhã, hoje à tarde, à noite, sei lá, em outro momento. Deixa eu dar uma elaborada nisso tudo que está acontecendo e eu vou me colocar para você mais tarde. Eu vou responder isso que você está me perguntando, eu vou me colocar diante disso que você está me contando, eu vou me posicionar diante disso que está acontecendo. Enfim, então pedir esse tempo eu acho que é bem importante. E fiz a introdução mais longa da história desse canal, porque eu estou só apresentando o assunto, já vou falar sobre ele. E aí eu me apresento, eu sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, de mostrar para você a cada vídeo um exemplo de um assunto com o qual você pode contar com um psicólogo. Por exemplo, levar o tema numa terapia para se trabalhar, se entender, mudar seu modo de agir ou de pensar com relação a você ou às outras pessoas. Eu mesma não atendo, apresento meu site, tenho uma equipe grande, link aqui na descrição ou pelo WhatsApp bem prático de pegar as informações, horário, valor, local de atendimento, presencial, online, tudo isso, fica à vontade. Então vamos começar agora. Que situações são essas que é melhor você ficar quietinho do que sair abrindo a boca ali desembestado, falando tudo que passa na cabeça? Eu listei, eu tenho aqui o meu roteiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não contei, tô contando agora, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, e eu acho que teria muito mais. Essas aqui foram as que surgiram agora, mas já dá pra gente ter uma boa ideia, né? Já dá pra você perceber quantidade de situações que às vezes ficar quieto é mais produtivo, é mais interessante para todo mundo, para você, para outra pessoa. Então a primeira seria: quando alguém está se abrindo com você e está falando o que sente, está falando dela, está falando o que aconteceu, respeitar, dar espaço para essa pessoa, validar o sentimento dela. Você sabe o que é validar o sentimento dela? É não falar, não se sente assim, imagina. Como assim não se sente assim? Ela está se sentindo assim. Não pensa isso, ela está pensando isso. Você não consegue fazer uma pessoa parar de pensar uma coisa só falando para ela parar de pensar. Você pode ajudar ela a pensar junto com ela e validar o sentimento dela. Ok, você está sentindo isso? É esse, o sentimento é assim mesmo. Eu entendo que isso dói para você, que isso está ruim para você, que isso está sendo complicado para você. Isso é validar o sentimento da pessoa, é falar: ok, isso é válido, você tem o direito de sentir isso que você está sentindo e que você está me contando. Outra situação, quando não te deixa terminar a frase. Você começou a falar, a pessoa está te cortando, você não consegue concluir, já está claro, não estão te ouvindo. Não adianta você falar, você vai falar à toa, não vão te ouvir. Não adianta você depois você falar: mas eu falou para quem não estava te ouvindo. Então, bobagem, não adianta, e dá margem para a pessoa interpretar errado o que você está falando. Sabe aquela coisa? Você fala o que você quer, o outro entende também o que ele quer e não chega em lugar nenhum. Então tá, se a pessoa não te deixa falar, já está definido, não quer ouvir. Ou então quando tá todo mundo falando ao mesmo tempo, mais um na confusão, adianta o quê? Né? Tá todo mundo falando ao mesmo tempo, cruza os braços e fica assistindo, dá um tempo, deixa aquela poeira baixar. Né? Vamos ver se em algum momento o pessoal combina de cada um falar no seu momento, no seu tempo, para o outro ouvir e definir se vai aceitar, se não vai aceitar, se vai fazer uma contraproposta, enfim, seja lá qual for o assunto. Outro momento para você não falar o que está te passando pela cabeça é quando não pediram sua opinião. Já percebeu? Porque se não pediram sua opinião, não estão curiosos, não estão interessados, não vão usar a sua opinião. E normalmente as pessoas se sentem muito invadidas quando você não demonstrou nenhuma curiosidade de querer saber o que o outro pensa, aí o outro chega falando. Né? Já viu aquelas situações? Eu já vi com relação a tudo, eu já vi com relação à aparência. Né? Eu perguntei se minha roupa, meu cabelo... eu acho que seria melhor você mudar, seria melhor você fazer diferente. Melhor para quem? Né? O que você está sabendo aí a meu respeito, que você chega a conclusões, né? Então, se não pediram... Agora, se pediram, ok, você pode falar que é o que você acha, o que você pensa, o que talvez... E é mais uma ideia para a pessoa considerar. Por quê? Dar opinião não significa que você está determinando o que a pessoa vai fazer. Isso é muito comum. As pessoas que reclamam: pô, pediu minha opinião, eu dei, mas aí não fez o que eu falei. Porque pediu opinião, não pediu para você determinar o que a pessoa tinha que fazer. Ela ouviu a opinião, aí ela vai considerar. Faço ou não faço? É só mais uma possibilidade. A sua opinião é só mais uma possibilidade ali para a pessoa considerar e fazer ou não. Então, se não pediu, só fica quieto. Por mais que você esteja ansioso, o negócio tá aqui no pescoço, não adianta, a pessoa não vai ouvir.
E por mais que você ache que vai ser bom para a pessoa, é tudo tão subjetivo, né? A realidade de cada um. Outro momento para você também ficar quietinho, encerrar ali a boca, encerrar a fala, é quando estão gritando com você. A pessoa está falando alto, está gritando. Ela já deixou claro que na cabeça dela, o pensamento dela é o que prevalece. Tanto é que ela se deu o direito de gritar, de botar a coisa ali, né, ressoando no ambiente. Então, se ela já deixou claro, não é aquele momento. Você pode até deixar para um outro momento. Você pode tentar adiar essa decisão, essa solução, não se posicionar, ou então deixar por isso mesmo. Sei lá, você pode fazer o que você quiser, mas falar vai ser bobagem, vai perder tempo. Vai ser dois gritando, vai aumentar o problema, aumentar a gritaria. E quando começa um grito daqui, outro grito dali, já percebeu que os assuntos vão se expandindo? Você começou a falar da maçã em cima da mesa, quando você vai ver, tá falando do passado, tá falando de outra situação, tá falando da roupa do carro, essas coisas têm a ver com aquela maçã que era o assunto inicial. Então, bobagem vai andar por caminhos que não interessam. Outro momento que também pode ser bastante interessante, você só fica quieto, se você só oferecer a sua presença, momentos de luto, momentos de tristeza. Muitas vezes a pessoa ela não quer ouvir, ela só quer sentir, ela só quer estar naquele momento, só quer deixar aquele momento passar, porque a tendência das pessoas no momento de luto, no momento de tristeza, é falar, isso vai passar. E às vezes é verdade, às vezes o que você está falando isso vai passar. A gente sabe que passa, a gente sabe que no momento tudo se assenta. Só que naquela hora a pessoa não está tendo isso como realidade. Ela só está entendendo que você não está validando o sofrimento dela, o sentimento dela. Você não está deixando ela sofrer o que tem que sofrer naquele momento. Então, se a pessoa tá muito triste, aconteceu alguma coisa bastante ruim e é dessas coisas que não tem solução, é só aceitar, como por exemplo o luto, você não tem como reverter nada, então muito importante pode ser a sua presença, você está aí ao lado dela, por isso que velório, normalmente as pessoas comentam, né? Nossa, o velório estava cheio, e fala isso com satisfação, tinham pessoas lá, não precisa falar nada, não precisa fazer nada, só estar lá é muito significativo em alguns momentos, né, para as pessoas. Ou então um outro momento de raiva intensa. Ou é você que está explodindo de raiva, ou é o outro que está explodindo de raiva. Se é o outro que está explodindo de raiva, a gente já sabe que os ouvidos dele estão fechados. Não adianta, a raiva deixa uma coisa tão forte dentro da pessoa que fica impermeável a qualquer coisa que venha de fora. E se é você que está morrendo de raiva, você sabe que você vai expandir aquilo para tudo. Você não vai sair do assunto principal ali e vai estourar, vai falar coisa que não tem a ver com o assunto. Então deixa a raiva, dá um tempo para respirar, para ficar mais sensato, para conseguir ponderar exatamente o que está acontecendo e o que você tem que falar ali naquele momento. Uma outra situação é quando a pessoa está refletindo. Você percebe, ou ela está quietinha, está refletindo, ela está pensando, está elaborando as coisas, ou às vezes ela está falando em voz alta, está pensando em voz alta com relação a tudo que ela está elaborando. E elaborar pode ser que ela não está chegando numa conclusão naquele momento, mas ela está produzindo material para em algum momento chegar numa decisão, numa conclusão, numa percepção maior do que está acontecendo. Então, interromper a pessoa que está ali processando o pensamento dela, processando o sentimento dela, você pode atrapalhar. E pode ser que ela queira fazer isso na tua frente, ela queira que você ouça enquanto ela está elaborando, porque para ela ter um ouvido ali é importante, ela sente que a coisa está ressoando, então está acontecendo de verdade, ela não é só uma pessoa sozinha com os pensamentos dela. Então, muitas vezes só permitir, você está pensando em voz alta? Pense em voz alta, eu fico aqui te ouvindo, estou aqui do teu lado, não preciso falar nada, não preciso te interromper, não preciso te corrigir, não preciso, né, eu deixo você refletir, porque esse momento está sendo importante para você. Você vê como isso é respeito? Como às vezes tem uma boa parte disso, uma pitada disso, conforme o momento, em terapia, né, de permitir que a pessoa reflita. A terapia inteira não é isso, né, tem gente que pensa, tem gente que fala assim, não, eu ficava lá falando sozinho,
né? Mas tem com certeza os momentos de intervenção do psicólogo, mas às vezes permitir, respeitar o momento certo da pessoa elaborar é bem legal para a pessoa, para ela produzir. Outro momento para você não falar nada é quando você não tem conhecimento suficiente, quando você não tem ideia do que está acontecendo ali. E aí, se abrir a boca, você vai falar alguma coisa errada que não vai resolver, que não é o que está certo. Você vai fazer suposições, mas aquelas suposições que às vezes estão tão longe do que de fato pode ser, né, a situação ali, o que está acontecendo. Então, reconhecer falta de informação pode ser uma humildade bem interessante, né? Fala assim, nossa, poxa, não sei a esse respeito, não posso te ajudar. Mesmo que a pessoa te pergunte, como é que eu soluciono isso? Poxa, gostaria de saber, né? Posso até pesquisar, posso te ajudar a ir atrás de como resolver isso, mas não tenho esse conhecimento. E as pessoas fazem muito isso quando o assunto é psicologia, defendendo meu peixe, advogado, né? Nossa, todo mundo conhece direito, as leis são de tudo para tudo. Não, falei, não, vamos consultar o que de fato acontece? Não, porque com o meu vizinho aconteceu assim, foi feito assado. Mas é a situação do teu vizinho, pode ser que aqui tenha algum detalhe, alguma característica que já mude toda a condição. Então, cada caso tem a sua especificidade que precisa ser observada ali. Então, para falar besteira, falar bobagem, vai ficar quietinha. Outro momento, situações sensíveis, delicadas, você não sabe o que dizer, aconteceu alguma coisa com a pessoa que ela tá mal, ela tá transtornada, então pode ser que abrir a boca você vai causar desconforto, vai deixar a pessoa, né, ou vai ofender a pessoa às vezes, porque se você não tem nada de bom a falar, melhor é ficar quieta. Isso acontece como, por exemplo, a pessoa está desconfiada. Não sei se meu marido, minha mulher, meu namorado, meu noivo está me traindo, está fazendo coisas esquisitas. Não é a hora de você chegar com um monte de suposição. Não, quando fazem isso é porque você não sabe, a pessoa está mal, a pessoa está... então você pode tanto ofender a outra pessoa, acusá-la de coisas que ela não está fazendo, ofender a própria pessoa, chamá-la de boba, de cega, indiretamente, né? E de uma pessoa sem atitude, quando de repente você não sabe nem que atitude que ela seria interessante, porque a coisa está tudo muito no começo, as informações ainda não estão claras. Então, quando a coisa está muito sensível, a coisa está muito delicada, pode ser que seja o momento só de você estar ali, fazendo sua companhia, de você estar junto, de você estar ouvindo, de você se colocar à disposição para, se tiver alguma coisa mais concreta que você possa fazer. Às vezes o que você pode fazer é buscar um copo d'água, e tá ótimo você buscar esse copo d'água para a pessoa, né? Aceita isso como suficiente, quando for o caso, né? Durante a concentração e foco da pessoa, às vezes a pessoa tá lá fazendo uma coisa, ela tá entretida, ela tá elaborando, ela tá focada naquilo, ela tá resolvendo, ela tá fazendo uma planilha, ela tá às vezes fazendo uma pintura, um trabalho manual, ela tá parada pensando, e ela fala, peraí, e aí a pessoa não aceita esse peraí, né? Eu acho isso super importante, quando a pessoa faz assim, só um pouquinho, peraí, deixa a minha cabeça acabar aqui porque se ela parar para te falar tudo isso, eu preciso de um instantinho da sua parte, porque estou elaborando aqui algumas soluções para uma questão importante que eu tenho, e se eu interromper agora, eu não vou conseguir seguir a minha linha de raciocínio. Acontece que se ela parar para falar tudo isso para você, a linha de raciocínio já foi pro brejo, e aí o que custa? Na hora que você perceber que a pessoa está concentrada, está levando, respeita, deixa ela concluir o que ela está fazendo, é hora de você ficar quietinho. Na hora de ir para a festa, eu vejo as pessoas muito assim, não, você precisa de festa, você está demais aí com a cabeça no trabalho, levanta, vamos sair. É o momento que a pessoa está mais produzindo, é o momento que ela está mais interessada em fazer aquilo, ela não quer ir para festa coisa nenhuma. Então, respeitar, né? O momento de cada um. Situações de escutativa, isso é muito terapia, né? Terapeuta, psicólogo treina demais essa coisa de você simplesmente estar junto da pessoa, ouvindo o que ela está te contando, ela está compartilhando as experiências dela, ela está... E você só está ouvindo. O silêncio da pessoa demonstra total empatia, total respeito
respeito à importância daquilo que a pessoa está falando. Ainda não é o momento de intervir, pode ser, dali a pouco chega aquele momento, ok, mas ainda então tem aquele momento de escuta ativa. Você vê que escuta ativa não é só, tá bom, vai falando aí que eu tô ouvindo. Não, escutativa é assim, é realmente escutar, é realmente parar e deixar a pessoa perceber que a sua cabeça está trabalhando apesar da tua boca estar fechada. Sua cabeça está ali, elaborando o que está acontecendo, que aquilo associa com aquilo outro. Cabeça de psicólogo anda caminhos longos, enormes, enquanto o paciente está ali na frente falando. Depois, com o tempo, pode ser que ele não vomite tudo de uma vez só, mas com o tempo ele vai colocando, vai posicionando, vai ajudando a pessoa a elaborar aquela coisa toda. Outra situação completamente diferente, ofensa pessoal, né? Tanto se você foi ofendido, a pior coisa que você deve fazer é ofender também, porque só vai aumentar, vai fazer uma competição de quem fala mais bobagem, né? E quando você está prestes a ofender, vai chegar em algum lugar, né? Vou resolver? Não, vou aliviar. Eu falo um desaforo, eu falo um palavrão, me sinto mais leve. Tá, mas aí você magoou a outra pessoa, você instigou ela a falar mais um outro tanto. Será que vale a pena? Mas você dá uma segurada. Eu falei assim, deixa eu elaborar primeiro aqui tudo, exatamente o que eu tô querendo dizer para a pessoa, que você anda mais do que só aquele desabafo inicial que vai ficar só ali. E situação de julgamento, né? Quando você tem aquela tendência, a pessoa tá te falando alguma coisa ou você tá vendo alguma coisa dela e aí você vem com aquela tendência de falar, você é. Você está julgando, você está dando um rótulo para a pessoa. Ou então você está falando assim, você sempre, você nunca. Porque normalmente essas frases são mentirosas. O você sempre nunca é sempre. É sempre ou para ele aconteceu algumas vezes e aí já virou sempre, você nunca, pode ser que alguma já virou sempre, ou então botar você é bagunceiro, você é, não, você foi bagunceiro aqui nessa situação, não sei o que, eu vou chamar a pessoa de bagunceiro como um todo na vida dela, é muito injusto e faz a pessoa pensar muito mal a respeito dela mesma conforme o grau de confiança que ela tem em você, né, então não é legal, não é bom para ninguém, porque também você se sente um ditador, né? A pessoa que faz isso se sente aquela que sabe determinar exatamente o que cada um é. E isso é muito gostoso, é muito perigoso, porque é muito gostoso a pessoa ter essa sensação, não, eu sei, essa pessoa é assim, essa pessoa é assada, essa pessoa nunca fez isso, essa pessoa sempre faz aquilo. É uma sensação de certeza de mundo que dá um conforto, uma sensação de poder, uma sensação que é totalmente errada, que é totalmente falha, né? A pessoa vive com essa ilusão de eu sei tudo, de que quer saber de nada, porque a vida é muito mais subjetiva, muito mais, né? E eu coloquei em último aqui, mas eu tô vendo que eu já falei sobre isso aqui nos outros, que é quando alguém compartilha uma experiência difícil, uma coisa que ela passou, que foi complicada, alguma coisa que foi dolorida para ela. Ouvir é muito mais importante do que ficar analisando, julgando. Não, você fez isso, mas devia ter feito assado, porque você não falou tal coisa, você devia ter falado. Mas já passou, como é que a pessoa vai voltar a máquina no tempo para falar aquilo que você está dizendo aí que ela tem que falar? Né? Não tem como, então muito mais é a hora de você ouvir mesmo, né? Talvez em outro momento você possa falar assim, vem cá, vamos prevenir para que na próxima vez não aconteça isso de novo, a gente já fica preparado, então aí pode ser bem mais interessante. Então você percebe que muitas vezes ficar caladinho, ficar quietinho, você está ajudando muito mais a outra pessoa e a você mesmo do que sair nesse desandar de falar, de fazer, de acontecer, de atuar ou às vezes não atuar. Eu sei que é difícil, deixar de fazer alguma coisa pode ser muito mais complicado do que começar alguma coisa. Normalmente as pessoas se determinam a começar. Vou começar exercício, vou fazer ginástica, vou começar meu regime, só que começar o regime implica em deixar de fazer alguma coisa. Sempre implica em deixar de fazer alguma coisa e é essa outra coisa que segura. Vou fazer academia, parece que é uma coisa que você está se propondo a fazer. Só que para fazer academia você vai deixar de fazer outra coisa. Eu vou deixar aquele meu tempinho no sofá na televisão para ir para academia. Pô, mas um tempinho no sofá na televisão é tão bom, né? Eu vou trocar isso por uma academia onde eu vou ficar suando, transpirando, me cansando. Tudo bem que eu estou melhorando minha saúde, mas o sentimento ele não vai muito pela razão.
né, em muitas vezes. Então, o que eu estou te convidando é para aquilo que eu falei lá no começo, para ser metacognitivo, para você pensar sobre os seus pensamentos e conseguir ser mais consciente, conseguir ser mais dono de você mesmo, né? De saber exatamente o que é legal, o que vai funcionar. Saber exatamente também exagerei, você nunca sabe exatamente, mas de tentar fazer a coisa funcionar da melhor forma possível para você. Pensa nisso, sozinho tá difícil, pensa no psicólogo, ele pode te acompanhar nessa jornada de tentar ficar cada vez mais equilibrado nesse mundo com a gente mesmo e com os outros. Obrigada por me ouvir. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, aquilo tudo que eu esqueço de falar, mas é importante. Eu sei que você sabe. Eu sei que eu não falo, mas você tem isso na cabeça. Obrigada.